Olá a todos os queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as vossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra do Senhor e pode ter certeza que você será muito abençoado, porque a palavra de Deus tem poder de transbordar as nossas vidas e de nos abençoar, amém? Ela se encontra em 2 Samuel, capítulo 22, o versículo 7 e o 8, que vai dizer assim: Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Amém? Aqui é um cântico de Davi, né? Um cântico de louvor e de ações de graças a Deus, porque Deus sempre livrava Davi das suas tribulações, das suas lutas, das suas angústias, né? Aqui fala que ele estava em angústia, e quando ele estava em angústia, ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu do seu templo. Deus está sempre ouvindo os nossos clamores. A gente só tem que dirigir a nossa voz, o nosso coração em direção ao templo, aos altos céus, né, que é o templo de Deus, que é onde Ele mora. Nós devemos clamar e levar os nossos clamores diante de Deus. Só assim Ele vai atender os nossos clamores. Quando a gente invoca, quando a gente clama a Ele por misericórdia, Ele vem e nos ajuda, Ele vem e nos sustenta. Por mais que sejam difíceis as lutas, as tribulações da vida, né? Porque todos nós passamos por lutas e tribulações. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele está sempre atento a nos ouvir. Basta a gente reconhecer que Ele está sempre atento a ouvir os nossos clamores, como Ele ouvia o tempo todo a Davi. Davi sempre se voltava para Deus, Davi sempre clamava a Deus por misericórdia quando ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos, porque Davi era um homem de guerra, ele estava sempre nas lutas e nas batalhas, e em muitos momentos da vida Davi clamava a Deus e Deus o livrava, e Deus entrava com providência na vida de Davi e dava vitória a ele, né? E derrotava os seus inimigos. No versículo 8 fala: Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Deus vai entrar com justiça sobre a terra, né? Isso fala sobre a justiça de Deus que virá sobre a terra, né? Deus virá com justiça sobre a terra, sobre aquelas pessoas que vivem praticando o mal, que vivem no erro, né? Que vivem desapontando a Deus, que não fazem nada para agradar o Senhor. Deus se irá contra essas pessoas, contra os falsos, contra os mentirosos, contra as pessoas que vivem se rebelando contra Deus, porque pecar é se rebelar contra Deus, pecar é se afastar de Deus, e vai ter o momento do juízo de Deus sobre a terra. Chegará esse dia, Jesus virá buscar a sua igreja, arrancará a sua noiva daqui da terra, e Deus virá com a justiça dele sobre as nações da terra, porque as pessoas se iram contra Deus, se rebelam e se voltam contra o Senhor, mas todas aquelas pessoas que vivem em obediência aos seus ensinos, como o rei Davi vivia em obediência a Deus, clamando a Deus por misericórdia, Deus sempre vai nos livrar, Deus sempre vai nos guardar. Quando a gente tem uma vida de dedicação a Ele, voltada para Ele, querendo viver em obediência, Deus vai sempre atender os nossos clamores, pois Ele está sempre atento a ouvir os nossos clamores. Ele não rejeita oração de uma pessoa sincera. Jesus, o nosso Deus, não rejeita um coração contrito. Então, quando a gente entra diante da presença de Deus com o coração quebrantado,
Deus não rejeita essa oração, porque Ele está vendo sinceridade. Nós temos que chegar diante de Deus com sinceridade de coração, porque Ele conhece o mais profundo da nossa alma. Davi sempre se quebrantava diante de Deus, Davi sempre clamava, se jogava na presença de Deus, e é essa sinceridade que Ele quer de nós. Ele não quer que a gente esconda nada dele, porque não tem como esconder nada de Deus. Ele sabe todas as coisas que a gente pensa e até as coisas que a gente vai falar. Ele já sabe todas as coisas, mas Ele quer de nós sinceridade. Como o rei Davi era sincero com o seu coração diante de Deus, quando ele se apresentava a Deus com seus clamores, com as suas orações, com seus salmos de cantos e louvores, né? Que aqui é um salmo de ação de graças a Deus. Davi sempre tinha um coração sincero diante do Senhor. E é isso que Deus quer de nós. E quando a gente se apresenta diante dele com um coração sincero, um coração quebrantado, um coração cheio de quebrantamento, Deus não rejeita o clamor dessas pessoas. Deus atende, Deus ouve e Ele exalta, porque quando a gente se humilha diante de Deus, Ele vai nos exaltar. Davi vivia se humilhando na presença de Deus e Deus o exaltava. Deus o fazia sempre vitorioso sobre todas as guerras que ele passava, sobre todos os seus inimigos. Davi nunca perdeu uma batalha, mas tudo isso por causa da sinceridade que ele tinha em seu coração. Tudo isso porque ele buscava a Deus sempre em primeiro lugar. Antes de todas as batalhas e das lutas, ele buscava primeiramente a Deus. Ele não fazia as coisas pela vontade dele, né? Ele buscava o consentimento de Deus para ele trilhar o caminho que Deus queria para ele, né? E nós devemos fazer a mesma coisa. Todas as decisões que nós devemos tomar na nossa vida, nós devemos perguntar primeiro a Deus. Nós devemos ter certeza que aquilo não vai ferir os princípios de Deus e que não vai desagradar a Deus, né? Porque se uma coisa que a gente quer muito fazer e às vezes a gente toma uma decisão errada, vai ferir os princípios de Deus, vai entristecer a Deus, infelizmente, porque nós estamos fazendo algo que o desagrada, né? Então, se algo que a gente quer fazer não nos dá paz, não nos dá tranquilidade, então isso não agrada a Deus, né? Porque o que vem de Deus traz paz, Ele coloca a paz no nosso coração, Ele coloca a presença e a alegria dele no nosso coração quando algo é feito para agradar a Ele. E quando a gente faz algo para agradar, nós vamos estar louvando e exaltando a Deus com as nossas decisões, com as nossas caminhadas, com as nossas caminhos trilhados no que Ele quer para nós. Então, que a gente viva para louvar a Deus com a nossa vida, para engrandecer o nome dEle, né? Está sempre agradecendo a Ele pelas dádivas que Ele nos dá, de todos os dias acordar, de todos os dias estar na presença dEle, de todos os dias estar com a nossa família, de poder trabalhar, poder estudar, enfim, viver para a glória de Deus como Davi vivia e sempre exaltá-lo, entoar cânticos de louvores e adoração e clamar na hora da dor, na hora da angústia. Não desista, clame e tenha certeza que Deus atenderá o seu clamor. Deus ouvirá o seu choro, angustiado, triste, deprimido, aflito, e Ele vai atender o seu clamor. Tenha certeza, só clame a Ele de todo o seu coração. Quando você não estiver mais suportando a dor, quando a luta for terrível, grandiosa demais, clame aquele que é maior do que todas as coisas. O nosso Deus é maior do que tudo. Os nossos problemas para Deus é simplesmente nada. Então, quando estivermos assim, clamemos ao nosso Deus Todo-Poderoso, como fazia o salmista Davi, e que tenhamos um coração sincero diante dele, que ele atenderá o nosso clamor, ele ouvirá as nossas orações e nos abençoará, amém? E ele virá com justiça sobre a terra, sobre aqueles que não o invocam, que não o buscam, que não querem saber dele, infelizmente, né? Mas para todos aqueles que vivem para ele, que o recebem, que o buscam de todo o coração, todos esses receberá galardão. Todos nós receberemos galardão do Pai, amém? E a graça e a paz do Senhor
alcance a sua vida e o seu coração e que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você, amém? Deus abençoe a todos. Querido Deus eterno Pai, obrigada por essa palavra poderosa. Pai amado, que o Senhor possa ouvir os nossos clamores, que o Senhor possa ouvir, Pai, a aflição do nosso coração, a angústia que tem na nossa alma, quando a gente não sabe mais o que fazer, que o Senhor possa, Pai amado, atender, ouvir dos altos céus, do Teu templo, Pai amado, as nossas angústias, as nossas dores, pois muitas das vezes nós não sabemos o que fazer, Pai amado, e só o Senhor tem a solução para os nossos problemas, Pai amado. Quando a gente invocar o Teu nome, que o Senhor não nos rejeite, que o Senhor aceite o nosso clamor, aceite o que está em nosso coração aflito e angustiado, Pai amado. Eu peço por cada pessoa que está passando aqui, que está orando junto comigo nesse momento, que está angustiado e aflito, para que o Senhor venha entrar com providência na vida dela e resolver essa situação que ela não sabe mais o que fazer. Que o Senhor possa guardar e proteger a cada pessoa, Pai amado, que está aqui, proteger a nós, a nossa casa e os nossos, que nós estejamos debaixo da Tua guarda, da Tua proteção, debaixo do Teu esconderijo, Pai amado, onde possam cair 1000 do lado das 1000 direita e nós não sejamos atingidos. Que o Senhor venha atender os nossos pedidos, nossos clamores, as nossas orações, pois só nós sabemos o que passamos e o Senhor também, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.